No primeiro módulo, você vai aprender a como fazer pesquisas unificadas para que não perca tempo com processos que muitas vezes já foram julgados improcedentes e que não dá para você enviar novamente para a justiça, né? São alguns casos que não é possível. Também vai aprender a como transferir o autenticador, aquela questão da autenticação em duas fases, para que você possa permitir que funcionários seus consigam acessar o sistema PJE sem precisar estar sempre te ligando para que pegue essa numeração do autenticador. Então você pode transferir, aí eu mostro como você transferir o autenticador. E também mostro lá as abas do sistema PJE, questão do novo processo, dados iniciais, assuntos, abas partes, quem você deve cadastrar obrigatoriamente e características. Então, esse primeiro módulo é um módulo especialmente para quem vai mexer no PJE e também quando for fazer o cadastro do seu cliente no seu escritório, para que você já fique sabendo se esse cliente já perdeu na justiça ou se já deu outras entradas, para que você não acabe perdendo tempo. O módulo não implantação do benefício por parte do INSS, você vai aprender diversas situações que acontecem e qual o melhor procedimento de requerimento, de prazo, que muitas vezes o sistema PJE 2.x tem uma limitação de prazo e o INSS ainda está com o prazo, mas o sistema acusa como se o prazo já tivesse passado. E aí a gente mostra quais são as situações e como você deve proceder e quais documentações você deve enviar quando acreditar que o INSS não providenciou a implantação no prazo certo. Nas regras de digitalização, a gente vai aprender qual é a orientação que o juizado passa para como digitalizar os documentos, a questão da nomenclatura, quais são os nomes vedados, qual é o tipo de digitalização que você não pode fazer, como digitalizar com o celular e quais são as penalidades eventuais que o juiz pode aplicar se não seguir essas regras. Isso aí ajuda demais para que o seu processo ande mais rápido, porque aí você não vai ter essas voltas de processos extintos em julgamento de mérito ou de emenda inicial. A sua equipe treina, entende como funcionam as regras de digitalização e aí você não vai ter mais dor de cabeça com os documentos para anexar para o PJE ou qualquer outro sistema. No módulo, os 3 tetos do juizado, você vai aprender que não é só aquele teto de ajuizamento. Há um teto antes da expedição da RPV e há também outro teto quando o ano vira, de um ano para outro. Então, são detalhes que é importante que o advogado saiba, ou então quem analisa as planilhas de cálculo RPV entenda, para que acabe não perdendo dinheiro, que muitas vezes o servidor não entende, não observa essa mudança e acaba fazendo a planilha de maneira equivocada. Então é importante que o advogado que trabalha no interno, revisando essas planilhas, entenda, tá? E também entenda como renunciar ao teto, essa questão de quais são os processos, os tipos de processos que você pode renunciar e outros que não dá para renunciar. Esse módulo é específico para advogados da região de Alagoas, porque ele vem dizendo quais são a jurisdição e é importante que você treine a sua equipe, que pegue aí o da sua região, como é que funciona a jurisdição, para que você não peticione de maneira equivocada, não mande um processo de uma região para outra. Se você pensa em expandir sua advocacia, você vai ter escritório em mais de um lugar e é importante que todos saibam, ou pelo menos aquele que revisa ou que faz a petição e que envia o processo, saiba qual é, para onde vai o processo dele. E aí a gente acaba alertando sobre isso, porque o juizado acaba pegando muitos processos equivocados, né? O advogado manda de um juizado para outro errado. Isso faz com que o seu processo ande mais devagar. Muitas vezes o advogado, ele acaba pegando clientes que já vêm de outros advogados, que muitas vezes o advogado ali que está começando, ou então que cresceu, mas que não organizou, acaba não avisando de perícia, não avisando de audiência, e o processo é extinto sem julgamento de mérito, e o juiz muitas vezes condiciona ao pagamento de custas. Nesse módulo, a gente vai estudar como funciona essa questão das custas, como pagar, qual é o site, e também a gente acaba falando, em outro módulo, sobre a questão da coisa julgada, tá? Como superar essa coisa julgada material, quando você tem um processo que ele é julgado improcedente, e se há chance, tá? E fala também algumas questões do STJ, o tema 629, que é importante, e um checklist para que você e sua equipe tenham para poder superar a coisa julgada. O módulo planilha de cálculos é um módulo extremamente importante.
toda a equipe, quem trabalha especificamente, que gerando petição, revisando e enviando, tem que assistir esse módulo, porque ele vem falando o que você não deve colocar como valores genéricos, a questão da atualização, e aí vem falando benefício por benefício, qual é o tipo de planilha que você vai usar. Por exemplo, salário de maternidade, auxílio por incapacidade. O auxílio por incapacidade é da data do requerimento, é da data da incapacidade. E diversos outros tipos de planilhas. Fala também na questão das vencidas e vincendas, para que a sua equipe e você possa mandar o processo da melhor maneira. Planilha de cálculo é algo que acaba fazendo com que muitos processos sejam extintos sem julgamento de mérito. E se você e sua equipe entenderem isso, você não vai ter mais problema com isso. Outro módulo que a sua equipe obrigatoriamente tem que assistir, tanto você como as pessoas que trabalham no seu escritório, todos, porque aí ele fala quais são os documentos obrigatórios, a questão do representante legal, a questão do comprovante de residência, quais são os tipos de comprovante de residência que são válidos, a questão da procuração, o modo de preencher, a validade, a assinatura, se precisa de procuração pública ou não, a questão da procuração a rogo, que é algo que acaba substituindo a procuração pública. Então, tem muita informação que a sua equipe tem que entender para que no momento que o processo chegue, ele já sinaliza ali se tem um erro ou não. Imagina o processo passar 10, 15, 20, 30 dias e quando chegar para a revisão ou peticionar, está faltando um desses documentos. É algo extremamente importante que a sua equipe tem que saber. O módulo ato impugnado é interessante porque foi um dos pontos que os diretores do juizado, em reuniões que eu tive, falaram para que eu colocasse e explicasse ao advogado qual é o tipo de carta de indeferimento que é aceita pelo juiz e também aquelas situações em que o INSS ainda não negou o benefício, mas que ele está demorando demais. E aí nesse módulo, a gente fala quais são os prazos, qual é o tipo de documentação que você tem que juntar para provar que o benefício foi negado. Você tem que entender que a documentação ela tem que ir perfeita para a análise inicial. Passando na análise inicial, o seu processo vai andar muito mais rápido. O ato impugnado, a carta de indeferimento, é um dos motivos que faz com que o processo acabe sendo extinto sem julgamento de mérito ou indo para prazo de emenda inicial. No módulo honorários, a gente vai estudar qual é o melhor momento para você juntar a procuração, a questão da retenção de honorários, o quanto é possível reter, se só pode reter 30%, se pode 30 mais 30%, se pode 50%, se eu posso colocar lá um valor específico para ganhar do cliente. Então, a gente fala aqui qual é o entendimento do juizado da região e que você pode também utilizar aí na sua região, ou então adaptar ao que o entendimento do juiz. Essa questão de honorários é sempre um problema, porque cada juiz acaba atuando de uma maneira, mas de toda maneira, aí já tem uma diretriz para que você possa entender e possa juntar os seus contratos de honorários ou não, para que você não tenha problema aí no momento da expedição da RPV. O módulo que contém a documentação mínima exigida para cada benefício é um módulo obrigatório para toda a sua equipe. É importante que a sua equipe entenda quais são os documentos mínimos para cada benefício, um auxílio-doença, auxílio por incapacidade, um BPC-LOAS idoso ou deficiente, salário de maternidade, pensão por morte, auxílio-reclusão, a questão da ordem sugerida para você organizar os seus processos e padronizar, para que você toda vez quando for revisar, ou a pessoa que for revisar, já saiba mais ou menos qual é a ordem de documentos que ele vai receber para cada benefício. E também tem checklist de outros benefícios, como a questão de seguro-defeso, a questão de revisão de FGTS, e é bom nesse módulo que você acaba tendo uma ideia das principais ações que tramitam no Juizado Especial Federal. Por fim, você tem um módulo chamado Provas Especiais, Vídeos e Fotos. Nesse módulo é o que a gente ensina sobre a instrução concentrada, para que você tenha a chance de ganhar o seu processo sem precisar fazer uma audiência de instrução, sem que seu cliente vá lá no juizado. Isso é muito importante. Se você souber como trabalhar essa documentação de fotos, vídeos e organizar bem o seu processo, e também fazer uma entrevista com seu cliente em forma de vídeo, fazer entrevista com testemunha, você vai ter uma chance maior de conseguir ganhar o seu benefício sem precisar levar o seu cliente à Justiça Federal. É uma aula muito importante que sua equipe precisa entender também para que possa pedir a todos os clientes.